Vejamos Lucas. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Então ele foi embora mesmo, né? Isso aqui é Jesus respondendo. E dir-vos-ão: ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades, nem sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia, que é a segunda vinda de Jesus será como relâmpago, que ilumina de uma extremidade à outra. Então, não vereis, ó, vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. O que isso quer dizer? Vamos ler um pouquinho antes para entendermos este texto. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, Jesus dizendo, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O que significa isso? Então, e não me vereis mais, desejareis ver um dos dias e não me vereis mais. O que significa, né? Mateus 24, quando olhamos capítulo 24, versos 15 e 21 e depois 23 a 27. Vamos ler. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, e aqui é o anticristo. Então, quando vocês puderem ver o anticristo, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, então quando ele estiver no lugar santo, porque nesse tempo haverá grande tribulação. Quando vai ser? Na grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Opa! Então, o abominável da desolação vai aparecer e ainda terão os eleitos, que poderão ser enganados por ele. Tem uma coisa estranha aqui, grande tribulação, durante o período da grande tribulação. Vamos continuar o texto. Vede que vô-lo tenho predito, portanto, se vos disser, eis aqui, ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Esta frase é muito conhecida. Mas então, podemos concluir algumas coisas aqui. Na grande tribulação, sim, ainda terão os eleitos de Deus aqui, que se o Senhor não os guardar, seria possível até os enganar. Tamanho os sinais e prodígios que serão feitos pelos falsos cristos e falsos profetas. Pois bem, vejamos algumas coisas interessantes e que são semelhantes aqui nos textos, para nós entendermos por que não veremos mais a Cristo. E nós sabemos que profeticamente hoje, né, espiritualmente, na verdade, falando, espiritualmente, Jesus está presente aqui conosco. Através do Espírito Santo nós sentimos a presença do Pai e do Filho. E nós cremos na presença dele aqui no nosso meio também, certo? Então, por que ele disse, desejareis ver um dos dias e não o vereis? Então vejamos aqui a comparação entre os dois textos, para nós percebermos a resposta desta dúvida neste texto. Então vejamos aqui, porque como relâmpago que ilumina, aqui ele também fala, porque assim como o relâmpago sai do Oriente, nós vemos que é o mesmo momento profético, certo? Ele está falando do mesmo momento. Então, isso aqui não era especificamente ali depois de Cristo, certo? Não neste sentido, o relâmpago, a questão do relâmpago, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Então ele está falando a respeito do quê? Do dia do Senhor. Então este texto aqui está falando a respeito do dia do Senhor. Neste dia não virá com visível aparência. É isso que ele está respondendo. Não virá com aparência exterior, né? Visível aparência, não vem com aparência exterior. O reino de Deus está dentro de vós, já estará dentro pelo Espírito Santo. O reino de Deus, nós já fazemos parte do reino de Deus através do Espírito Santo. A primeira vinda de Cristo,
certo? A nova aliança em Jesus, que é através do Espírito Santo, as leis sendo gravadas em nossa mente e nosso coração. Então, a lei que nós vemos ali, a nova aliança que nós vemos em Jeremias 31. Então, o início é dessa forma, vem dessa forma, não com aparência, mas com o Espírito Santo sendo colocado no nosso coração. Então, dentro de nós, será desta forma o dia do Senhor. Vejamos outras coincidências que ele fala aqui. E dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Não vades, nem o sigais. Por quê? Vocês estão desejando ver um dos dias do Filho do Homem. Vocês estão desejando ver os sinais e prodígios que eu faço aqui nos dias de vocês, né? Nos dias ali dos discípulos e dos fariseus, a quem ele se referiu, havia muitos milagres que o Senhor estava fazendo nas pessoas, no povo. Aqueles que pediam socorro ali, ele fazia milagres, sinais e prodígios para essas pessoas. Então, quando ele fala, desejareis ver um dos dias, é nisso. Vocês vão querer ver um dos dias em que eu virei e mostrarei sinais, farei sinais no meio de vocês. Sinais e prodígios, milagres na vida de vocês. Vocês vão desejar isso e vocês não vão ver, porque ele não vem com visível aparência, certo? Porém, terão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais, que poderão enganar até os eleitos. Então, no final dos tempos, na grande tribulação, haverá sim falsos profetas e falsos cristos. Ou seja, vai aparecer o falso Messias no nosso meio e o falso profeta que também operará grandes milagres. E eles vão dizer, eu sou o Messias, eu sou o enviado de Deus. E vão fazer esses sinais e prodígios tentando provar para a população. Olha, sabe aquele Jesus que há 2000 anos atrás? Então, eu voltei, estou aqui. É isso que eles vão tentar fazer. E o profeta também vai fazer sinal e prodígio, sinais e prodígios para tentar provar de que realmente é o Cristo. Cristo significa ungido, que também em hebraico é Messias. Então, seria o Messias enviado de Deus, o Cristo enviado de Deus, esses sinais. Porém, Jesus já está avisando, não, eu não venho com visível aparência. No dia do Filho do Homem não será com visível aparência. Eu não venho mais para fazer sinais. Ó, desejareis ver um dos dias, desejareis isso, ver os meus sinais, tudo que eu faço, os milagres. Não vereis, porque eu não venho dessa forma. E se vier, olha aqui, é falso profeta e falso Cristo. Está avisado. É isso que o texto ele quis dizer. Jesus vem em glória, em poder e majestade. A segunda vinda de Cristo é isso. Ele vem para tomar posse do reino de Deus aqui na terra, que ele vai implantar sobre todas as nações. Um reino em que ele será o rei, o representante de Deus aqui na terra, no nosso meio. As leis de Deus é que vão vigorar diante de todas, sobre todas as nações. Então, sim, Jesus voltará, mas não será desta forma com que vai aparecer. E muitos que não conhecem a palavra de Deus poderão ser enganados neste dia. Por isso a importância de conhecermos as palavras, ou melhor, conhecermos as profecias, a palavra de Deus, as profecias a respeito do fim, para não sermos enganados nos últimos dias, certo? Então, é referente às manifestações visíveis com sinais e prodígios, conforme eu falei para vocês aqui. Entendido este texto?